Obrigado, que é isso. Prazer. Obrigada, Alex. Prazer, é um prazer. Como que a gente Bom, vai seguir? Tem algumas perguntas? Como vocês querem fazer? A gente tinha preparado algumas perguntinhas, né, David? isso, exato. Omar, explica para ele um pouco do projeto Tá. e daí a gente inicia. Alex, a pós ela é voltada muito para a gestão de negócios, mas para o âmbito da indústria farmacêutica. E o nosso grupo ele fala especificamente da liderança em culturas e em contextos diferentes. Então, quais são aí os percalços que a gente enfrenta como líder diante de contextos diferentes, sejam eles sociais, econômicos e até culturais mesmo, porque hoje em dia, como a maioria da gente, ou já trabalhamos, ou trabalhamos em multinacionais, a gente lida com muitos tipos de culturas. A gente queria ouvir um pouquinho mais de você e entender, assim, o que o líder de fato ele precisa ter, ou ele precisa estudar, ou ele precisa desenvolver para tentar lidar um pouquinho aí com esses contextos e culturas diferentes. Certo. Acho que uma coisa muito importante, né, para todo vamos dizer, essa diversidade, né, de acontecimentos, de pessoas, é a aceitação e adaptação, né? Então, Sim. aceitar, se conscientizar que está num momento de crise, né? Porque Uhum. e se adaptar, porque se você ficar só reclamando, não tomar nenhuma ação, nenhuma atitude, não muda o resultado, né? Sim, verdade. Parte primeiro desse ponto. E a adaptação, tanto com perfis de pessoas diferentes, né? Desejos diferentes, problemas diferentes, né? Acho que o principal papel do líder é mostrar o caminho, e dar algumas dicas ou sugestões de como resolver os problemas ou como se adaptar, né? Sim. Diria, essas duas vertentes, né? Adaptação e o líder mostrar o caminho personalizado, vamos dizer, para cada pessoa. Porque cada um tem um Sim, problema diferente do outro, cada um vai receber uma mensagem diferente do de outro, uma né? forma. É. Uma forma. Então, o principal papel do líder é esse, né? Mostrar aí que existe uma luz no fim do túnel, independe do tamanho do problema, a gente É, tem que Sim. continuar focado e ir atrás da solução, né? certo. Hoje a gente passa por um problema que eu acho que ontem eu estava vendo o jornal que em 100 anos a gente nunca havia passado por isso, né? Exceto quando a gente teve a gripe espanhola, mas também eram épocas muito diferentes, né? Hoje a gente tem uma enxurrada de informações. E se eu abrir o celular, eu já consigo ver quantas pessoas estão com Covid, quais são os sintomas, e todas as outras mensagens que se referem à doença. Como que vocês têm lidado com isso, assim, principalmente com essa enxurrada de informações, assim, o líder, como liderança, como que você passa para os seus liderados, como vocês têm tentado lidar de uma forma, digamos assim, um pouco mais prática? Sim. Principalmente a minha forma de viver, de liderar, né? Eu sou um pouco contra mídias, né? E Uhum, a mídia acaba manipulando a massa, né? Porque a sim, massa, por exemplo, ao invés de ler um livro, ela vai ficar na televisão, que é mais fácil, né? Sim. exato, E notícia ruim, ela vende. Notícia ruim atrai a atenção das pessoas, né? E se você sim, ficar dentro da televisão, dentro de notícia ruim, você não vive sua vida. Uhum. Então, algumas verdade. orientações, né, para a equipe comercial, equipe administrativa, para as pessoas ao meu redor, né, familiares, sai um pouco da mídia, né, do que tudo que a mídia fala. Porque Sim, nem tudo que a mídia fala é verdade, né? Eles usam qualquer momento para entrar em briga política, tentar comercializar ou manipular as pessoas por algum Sim. cenário, né? Então é sim, importante ter um momento para cada coisa, né? Então eu falo para dividir bem essa questão. Precisa ter um momento para cuidar do físico, precisa ter um momento para cuidar da saúde mental, que é a leitura, né? Se espelhar em pessoas bem-sucedidas ou algum conteúdo específico que está estudando.
E também tem um momento vamos dizer, de atualização, né? Então, Sim, mas tem que ser fontes confiáveis, né? Então, não pode acreditar em tudo que roda no WhatsApp, não pode acreditar que a Globo toca na televisão ou qualquer outra emissora, né? sim, Então, é importante se atualizar sempre e equilibrar a vida, né? Porque se a pessoa ficar só numa uma fonte de informação, ela fica maluca. é Então, verdade. a orientação que eu passo para eles, né, é olhar que crise a gente sempre teve, né? É meio que cíclico. Sim, Acho que a cada década sempre aparece algum problema, alguma crise, algo que a gente nunca viveu, né? E sim, sempre passamos por tudo, né? Então, a gente exatamente. sempre soube aí passar por tudo, sempre encontra a solução. Acho que você quer, para esse momento, é se precaver, ficar em casa, trabalhar de casa, né? Evitar aí contato exagerado com pessoas, mas também Sim, saber que nem tudo que falam é verdade, né? Essa mídia sensacionalista, ela tá ali para comercializar e vender mesmo, e o que as pessoas compram, a maioria é isso, infelizmente. sim, é verdade. E principalmente eu acho, Alex, que o papel do líder é tentar trazer esse conforto, né? De nem tudo que se passa é de fato real, a gente precisa filtrar as informações e que acaba sendo muito complicado porque a gente tem muita informação. Então, lidar com isso é um desafio diário, né? E Sim, conta um pouquinho pra gente, por favor, da sua trajetória, como que você chegou na empresa, como que tudo começou, claro, também claro, a função que você tem, por favor. claro, claro. A minha carreira começou, acho que sou da periferia de São Paulo, né? Eu Uhum. comecei a estudar cedo, acho que saí da rua bem cedo, ainda bem. 14 anos já comecei a fazer Senai, né? Fiz Senai em Mecânica Geral. Acabando o Senai, já entrei na indústria com 16 anos, então bem cedo já comecei a Nossa, que legal. trabalhar. Entrei como estagiário, né? Acho que depois que você faz Senai, ele abre várias portas, né? A parte de Sim, profissionalidade. E aí eu sempre tinha objetivos de fazer diferente, de chegar num nível profissional, de carreira, de vida melhor do que o que eu tinha de experiência com os meus pais, né? Acho Tá. que pela meus pais serem muito humildes, não tinha dinheiro para fazer quase nada, eu nunca quis ter essa vida, né? Então, por isso que meu pai falava que tinha que seguir a carreira dele, eu falava que não ia seguir porque não dava certo, sabe? Essa questão tipo, de já ver que tipo não dá certo, então não vou fazer isso. Então vou procurar alguma outra coisa que dá certo. Então sempre quis sim. ser engenheiro, sempre quis ser diretor de empresa, sempre quis crescer, né? Aí fiz Senai, entrei na indústria com 16 anos como estagiário. Aí fiz técnico mecânico pela ETEC São Paulo, né? Fui especializando. Aí fui subindo na carreira, fui para o meu oficial torneiro mecânico, aí aprende todos os setores, todas as máquinas, né? Fui para o setor de engenharia, aí comecei a fazer FATEC São Paulo, que é o curso de tecnólogo em processo de produção mecânica. E aí eu saí dessa fábrica depois de 7 anos como supervisor, né? Uhum. Aí entrei num programa de trainee, numa indústria gráfica, que era na Gráfica Oceano, que era um programa de trainee focado em formação de líderes, né? E a ideia aquele programa de trainee era para ser supervisor da fábrica. Uhum. E em paralelo concluindo a faculdade, acho que não sei se vocês conhecem a FATEC São Paulo, é bem difícil para entrar e mais Sim, difícil ainda para sair, é uma loucura lá. sim, todo mundo fala isso. Os professores falavam, aqui você não vai pagar nada de mensalidade, mas você vai pagar com sangue, tanto estudar. Então foi É um grande verdade. desafio, tive que me esforçar muito, né, para não pegar DP, para conseguir concluir o curso e estudar ao mesmo tempo. Eu não, eu tenho uma particularidade, eu não gosto muito de dormir, né? Eu falo que dormir Perda de é perder tempo. tempo, né? Porque dormir é treinar para morrer. Uma hora você vai morrer, vai dormir para sempre, né? Então eu gosto de estar ativo, vivendo para lá, correndo, estudando, Sim. lendo, assistindo, né? E aí eu comecei a compreender que a carreira numa indústria, né, tanto metalúrgica quanto gráfica, num emprego tradicional, era a mesma coisa, né? Dependia dos outros para ser promovido, tinha que fazer lá aquela política, né?
as chances são limitadas de carreira. Para você crescer, o seu chefe tem que aposentar, ou, sei lá, alguém dá um fim nele, no caso. É brincadeira, lógico. Eu acho que a empresa tem que crescer mais, né? E a indústria metalúrgica e gráfica, se a gente olhar nos últimos 10 anos, só diminuiu, né? As Sim. empresas, com a competição, acho que tudo diminuiu. Fora a questão política, sabe? A questão de não ser justo, né? A pessoa do seu lado enrola o dia inteiro e ganha a mesma coisa que você no final do mês. E isso foi criando uma angústia, né? Um desespero, né? No ramo de trabalho normal. E meu pai sempre foi autônomo, né? Uhum. E eu falei, meio diferente, acho que tem que fazer alguma empresa, tem que construir alguma coisa, sei lá, tem que conhecer outras culturas. Aí eu fui fazer intercâmbio. Ah, Então, que com legal. 25 anos, em 2010 fui fazer intercâmbio com 25 anos, né? Aí eu morei um ano e meio na Irlanda, em Dublin. Aí Uhum. fui mais para aprender o idioma, fui mais para conhecer a cultura, né? Não sabia, não conhecia nada praticamente. Aí quando eu voltei, né, do intercâmbio, apareceu o programa de trainee na W1, que é um programa de trainee também focado em formação de líderes, né? Uhum. E a carreira na W1 era totalmente meritocrática, o desenvolvimento é por entrega, por aprendizado. E aí eu entrei lá também como trainee financeiro, né? E aí fui aprendendo, me esforçando, me dedicando, buscando conhecimento fora. A empresa dá um conhecimento, ela forma o consultor lá dentro, mas eu tive que buscar muita coisa fora e trabalhar, arregaçar as mangas, né? Sim. E aí virei gerente, diretor. Hoje eu sou diretor nacional da empresa, né? Sou responsável pela expansão, sou responsável por uma equipe comercial de 400 consultores, né? Então, hoje o que a empresa faz tem um propósito bem legal e te traz essa participação nos lucros, porque você é meio que sócio da empresa, né? Entendi. Então não tem essa mesmice tipo, de depender dos outros para ser promovido, sabe? Não tem aquela questão também que a nossa geração ela odeia aquele horário coxinha, né? Tem horário para Sim. entrar, horário para sair. Acho que a maioria dos jovens hoje odeia isso. Você trabalha a hora que você quer, né? Mas Sim. você também é pago por resultados. Se você entregar o resultado Exatamente. todo de um mês em um dia, perfeito. É melhor É, ainda, né? Então Sim. a empresa tem bastante essa preocupação de trazer essa atualidade, né, para a nova geração, geração millennium, né, de como lidar com o dia a dia, como lidar com a parte de trabalho, de aprender sempre, desenvolvimento sempre, desafios, competições, a gamificação também a gente tem. A pessoa ela pode ir evoluindo nos treinamentos, pode ir evoluindo na carreira, então isso é bem Que legal, legal. É. legal. Que já é um contexto muito diferente, assim, se a gente comparar com, por exemplo, a minha geração já, né? Eu trabalhava com alguns estagiários e, assim, a mentalidade mesmo de trabalho é muito diferente, né? Já é uma mentalidade mais startup, uma coisa mais maleável, crescimento de carreira mais rápido. Total, 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 total. É muito diferente, né? Eu sou de 85, né? Eu tô com 34 anos. E a minha geração tá no meio ali, né? Na transição. Então, Sim, a galera que nasceu em 2000 agora tá completando 20 anos, né? Então, a sim, galera já nasceu com um tablet na mão, computador na mão. Então, a adaptação deles num mercado de trabalho, uma carreira tradicional, igual nossos pais e avós tiveram, entrar numa empresa e ficar 20, 30 anos, esquece. muito, muito, essa muito ideia tempo. já não tinha mais. Ô, Esquece, Alex, Exatamente. eu conheço, né, a história gente que trabalhou com a da gente. World One, trabalhei com É, vocês, e o plano de expansão da World One sempre não foi muito voltado à mídia, né? Não, E hoje vocês estão trabalhando bastante já nessa questão da expansão mesmo para outras cidades, né? E outros estados também. Aí a gente sim, vê que tem culturas diferentes, né? Porque quem mora em São Paulo entende a consultoria financeira de uma forma e quem mora, por exemplo, em Santa Catarina já vê de uma outra maneira. Como é que vocês estão lidando com esse público também? é uma coisa muito interessante do mercado financeiro, né? É, que
que ele é baseado totalmente em confiança, né? Por mais que a cultura seja diferente, ele é baseado em confiança. E normalmente o nosso programa de expansão, tanto de clientes quanto de consultores, é baseado na confiança, porque um cliente vai indicando o outro, né? E a gente ativa isso acontecer. E aí, independente se a pessoa tem uma cultura diferente ou não, por confiar no amigo dela, por confiar no consultor, ela acaba seguindo o planejamento e também vendo o valor, né? Então, por serem culturas diferentes, o meio de entrar no mercado é o mesmo, é através da confiança, entendeu? Que é através do network, da recomendação, de realmente entender que, poxa, se o meu amigo me passou essa oportunidade de conhecer a empresa, ou de fazer um planejamento, de fazer um investimento, é porque ele realmente confia, então eu confio nele, então eu vou confiar também nesse consultor, então é baseado nisso, principalmente, né? Porque quando você olha na mídia, vem aqui que eu vou fazer um investimento para você comprar sua casa. Você fica meio assim, né? Fala, pô, mas quem é essa pessoa? Que empresa é essa, né? Mas quando o seu amigo, poxa, eu fiz um planejamento com um consultor, bem legal, gostei, estou investindo, ele me ajudou, então, ó, vai lá para você conhecer também. Aí muda totalmente a entrada, né? Então, independente do mercado, seja leste, oeste, norte, sul, é o mesmo padrão, entendeu? Lógico, tem os desbravadores, né? Os primeiros consultores que vão entrar no mercado, começar a ligar o gás, os primeiros clientes, abrir um escritório, local certo, com certeza. E aí tem esse desafio também de conseguir ganhar confiança primeiro para depois fazer o negócio junto, né? Sim. Tem até num livro que é bem legal, a Bíblia de Vendas, ele fala bastante, né? Que as pessoas preferem fazer negócio com seus amigos, não com os desconhecidos, né? Então, por exemplo, vai cortar o cabelo, você não prefere um cabeleireiro que você conhece do que um desconhecido? Então é a mesma coisa. Poxa, eu vou investir com gente do banco que eu sei que ele quer me ferrar. Não, tem o meu amigo que trabalha na consultoria, é muito melhor, né? Entendeu? Acho que Legal. respondi essa pergunta. Sim, 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 Respondi, claro. né? Ô, Alex, eu vi aí que você tem aí 400 consultores, né, a nível nacional aí hoje, e são pessoas das mais diversas culturas, dos mais diversos, que vieram dos mais diversos segmentos, né? E Total. isso para você foi um desafio, né? Montar essa equipe tão multicêntrica aí e tão agora, né? Já agindo de forma que criar homogeneizar essa equipe, né? Como é que foi essa expansão aí? É um grande desafio porque não tem um profissional pronto no mercado, né? Não tem faculdade Exato, de consultor financeiro. Esse já é o primeiro desafio. é Então, verdade. normalmente, para trabalhar no nosso modelo de trabalho, a pessoa precisa ter algumas habilidades, tipo de proatividade, aprender rápido, né? Gostar de pessoas, gostar de um pouco de números também, né? E ter a habilidade, a aptidão de desenvolver a liderança, né? Porque se a pessoa ela gosta de pessoas, é um ponto importante, é possível desenvolver a liderança nela. E como a gente tem um programa de ensino interno, então a gente tem 2, 3 dias por semana, que a gente para todos os consultores, todos os executivos para reciclar conhecimento ou vai fazendo upgrade no conhecimento, sabe? Então, por ter um programa de ensino interno, que dá umas 800 horas em 13 meses, né? A gente pega uma pessoa crua e em 13 meses ele sai um executivo aí de alta performance. Que legal, muito E legal. aí atua em tudo, né? É, comunicação, postura, linguagem corporal, persuasão, PNL, mercado financeiro, produtos financeiros, liderança, sabe? Tudo. Então, o É profissional que a isso. gente contrata, a gente forma ele aqui dentro, né? E isso é muito, muito importante. Eu vim de ramo bancário, né? Eu trabalhei 10 anos, eu tenho CPA 10, enfim, eu ia caminhar para o CPA 20, mas eu acabei optando por sair, né? Sou formado em gestão financeira também. Sempre Ah, gostei legal. bastante desse mercado, né? Mas sempre gostei de lidar com pessoas, né? E o banco, ele fecha um pouquinho essa condição, né? Ele deixa você num universo muito pequeno. Então, eu É, acredito que nesse sentido você consiga, né, atuando da forma com que vocês atuam, vocês conseguem ter um universo muito maior, porque é o mercado todo à disposição de vocês.
eu acho que nesse sentido a dificuldade de conseguir o profissional é muito maior, né? Sim. Como, se a gente olhar em relação à proposta, antigamente falava muito de missão, valor, né, das É, empresas. Hoje a tendência é muito a questão de falar de propósito, né? Então, se a gente olhar, infelizmente, dos bancos, a missão do banco é faturar, 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 né? é, Acho que tem até tem vários cases, né? Vários exemplos de reclamações, greves dos próprios colaboradores de banco reclamando da missão do banco, que é a pressão em relação a faturar, né? O nosso propósito, acho que é bem forte aí, que é a estratégia da empresa, é proporcionar educação financeira para as pessoas, né? Então, é fazer a pessoa entender e ter a consciência que se ele não poupar 10% da renda dele todo mês, ele nunca vai chegar em algum lugar, né? Se ele não guardar, por exemplo, um pouquinho, sempre, independente de quanto que ele ganha, ele talvez nunca vai ser feliz financeiramente, né? Sempre vai estar correndo atrás do rabo. Aí quando chegar no final da vida, aí vai ter que depender do INSS, que também não é confiável. Então, tendo essa missão, esse propósito alinhado como um todo, até faz mais sentido o trabalho, né? E é, quando o trabalho faz sentido, a empresa tem um propósito em comum, vai todo mundo para o mesmo caminho, vai todo mundo para o mesmo norte. Rema igual, né? Rema junto, né? Agora, se a empresa tem um propósito, o gerente tem outro, a regional tem outro, o funcionário tem outro, aí fica cada um para um lado e perde a energia de crescimento da empresa, né? é Então, acho que o verdade. que ajuda a empresa bastante é estar alinhado nessa questão do propósito. Tem um videozinho bem legal que explica um pouco dessa questão, dessa tendência do momento, se vocês quiserem depois assistir, chama Golden Circle, do Simon Sinek. É bem legal, Ah, é explica bastante. muito bom. A Ah, gente nós assistiu até assistimos, essa aula da pós, assistimos, Alex. É, sensacional, É sensacional. quer muito começar bom. com o porquê, né? Pelo propósito. Por que que a pessoa vai ser meu cliente? Por que a pessoa vai ser cliente da W1? Porque ela quer comprar o carro, quer comprar a casa, porque quer investir, quer organizar as finanças, quer fazer a carteira de investimento melhorar. Tá bom, eu tenho a inteligência e o conhecimento do mercado inteiro para te fazer chegar da melhor forma. Aí ele tem o porquê ser nosso cliente e o consultor tem o porquê de realmente ajudar o cliente a ter uma vida financeira melhor, né? E aí se encaixa e flui, né? É lógico que não é tão fácil assim como eu estou falando, tem o dia a dia, tem os nãos, que sempre tem nãos, tanto para cliente quanto para consultor, que é normal, mas a persistência, a dedicação, ela leva ao êxito, né? O Alex, Com eu certeza. queria fazer uma outra pergunta. Não sei se ainda você atua diretamente, mas com certeza na sua caminhada aí, na época que você atendia clientes, você já se deparou com alguma situação onde o propósito da pessoa divergia de uma condição, vamos supor que com valores éticos, morais, alguma coisa nesse sentido que te trouxe alguma dificuldade nesse sentido? Por exemplo, uma pessoa que tem um ganho ilícito e quer talvez trazer isso para uma condição de aplicação, alguma coisa nesse sentido, e aí lidar com essa questão moral, ética e profissional, como é que foi esse conflito, se aconteceu? Ótima pergunta, ótima pergunta. Tem sim, tá? Se a gente olhar, por exemplo, a gente procura não se envolver muito com esse tipo de cliente, né? Até Isso. porque é o nome da empresa que vai caminhar junto, né? Vai caminhar junto. Eu, particularmente, prefiro não ter, mas já apareceram. Por exemplo, policial que recebe caixa 2, né? Ou a forma mais simples, por exemplo, o médico que ele não emite nota para o paciente porque pagou em dinheiro, né? E se a gente olhar no pé da letra, isso também é ilegal e é ilícito, né? Está sonegando imposto. E então, o brasileiro, né, as pessoas olhando nessa questão do financeiro contra o governo, eles têm muito enraizada essa questão, o jeitinho brasileiro, de fazer alguma coisa para pagar menos imposto para o governo, porque o governo já cobra muito, é pilantra e não devolve, né? Então, desde aqui infelizmente, do policial lá que tem o caixa 2, até do médico que só nega imposto, tem muito disso, né? O meu papel é a orientação profissional, cara. Isso precisa, de alguma forma, declarar, pagar imposto,
E a melhor forma de fazer é por esse caminho, né? Porque senão uma hora vai dar problema e vai sair muito mais caro depois. Sempre trazendo pro lado ético, pro lado correto, né? Sempre fazendo com que a pessoa busque o lado certo das coisas, né? Sim, porque a gente tem uma reputação aí que são 500 famílias que trabalham na empresa, né? 500 famílias que dependem da renda da W1, fora 50 mil clientes que a gente tem hoje, né? Então, acho que um envolvimento errado aí, que cai em mãos erradas, pode destruir a reputação da empresa, né? Eu falo porque, assim, muitas vezes isso tem que ser feito e sem invadir a questão da pessoa, né? Sem julgar a pessoa, sem fazer essa... Então, andar nesse fio é muito, muito difícil, né, Alex? Exato, exato. Teve até um caso, acho que um ano e pouquinho, de um rapaz, ele era religioso, né? Super religioso, e ele se envolveu com aquelas pirâmides financeiras, né? Que era até a Unique Forex lá. Prometia rentabilidade milagrosa de 3% ao mês, né? E aí, conversando com o rapaz, né? Traz a nosso trabalho, lógico, fazer o cliente chegar no objetivo dele. Mas aí, por conseguir entrar numa certa intimidade, né? Também, meus pais são religiosos, eu cheguei a trazer para ele a consciência, né? Falei, pensa comigo, você acha que isso aqui é certo? Ele, não é certo. Fala, beleza, você concorda que não é certo, né? Concordo, mas é um dinheiro que eu vou pôr no risco, tudo bem. Aí, beleza. O seu trabalho no conceito religioso, né? É fazer o certo ou errado? Ele é fazer o certo. E você acha certo trazer isso que é errado para dentro da igreja? Ele realmente não é certo, sabe? Trazer essa consciência que, tipo, fala, cara, você tá deixando a ganância, né? A ambição virar ganância e infringindo os seus valores, né? O Infringindo os quanto seus o dinheiro, valores. o quanto o dinheiro não corrompeu, né? Nossa, o que tem de gente que perdeu dinheiro, que vendeu casa por causa de promessas, né? É ganância. Não existe almoço grátis. Não existe rentabilidade milagrosa. Tudo tem Legal. seu preço, né? Tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. O barato sai caro no final, né? É normal. A gente vai colher o que a gente plantar. E como que é você que teve em Dublin aí durante um ano e pouco? Não sei se você ainda mantém algum tipo de contato, muito provavelmente sim, né? Deve ter criado laços de amizade. O perfil cultural de investimento dos estrangeiros, né? Principalmente europeus e tudo, é bem diferente. O brasileiro vem se adaptando a essa nova necessidade. Como é que você tem visto essas É, diferenças aí? o que eu vejo do Oriente Médio em si, né? Não só em Dublin, como já tem os grandes investidores, os grandes poderosos, né? Acho que a economia também é bem mais estável do que aqui. Então, por exemplo, o jovem lá está começando a ter a mentalidade aqui agora, né? Há 10 anos atrás, que foi quando eu fui, o jovem lá já não pensava em ter o imóvel próprio, morar de aluguel sempre, sabe? Já não tinha essa cultura de conseguir comprar sua casa, porque era absurdo o preço lá de um imóvel, né? Agora, de guardar, eu não cheguei a entrar tanto nessa parte da cultura, até porque eu nem pensava em trabalhar com isso, né? Quando eu fui para o intercâmbio. Nem pensava. Beleza, eu sempre fui meio que pão duro, sempre guardei dinheiro, né? Porque meus pais não tinham, então eu tinha que guardar porque eu não queria ter a mesma vida deles, né? Sempre tive isso enraizado. Mas eu lembro da professora falando que guardava um dinheirinho, mas nada em investir, sabe? Diversificar. E... Mas eu sei que em outros países lá próximo era melhor, sabe? Era melhor. Mas era muito tranquilo, né? Tipo, lá eu cheguei a trabalhar lá também, né? Com uma semana de renda eu conseguia pagar moradia e alimentação. Com a outra semana de renda era zoeira e viagem, conseguia guardar 2 semanas de renda, entendeu? E ganhava razoavelmente pouco, vamos se dizer, né? Mas o dinheiro lá acaba tendo, vamos dizer, as coisas são baratas tendo fonte de renda lá, né? Você tem Salário poder de mínimo compra, aqui né? é, salário E mínimo é aqui é uma 1.040. economia mais estável também, né?
Oi? É uma economia mais estável também, né? Como você falou. Então, o salário mínimo aqui é R$ 1.045, né? Que dá R$ 5,20 por hora. Sim, Lá naquela época eu ganhava 9 euros por hora, né? Que, sim. tipo, E a naquela valorização época, da moeda também, né? aqui, se for 10 euros hoje por hora, dá 50 60 reais, reais. 10 vezes mais, né? É absurdo. É, é É absurdo. absurdo. É, É é Mas muito tudo bem, é um país real. muito menor, né? Acho que as coisas Sim. mais A fáceis. desigualdade é muito menor também, né? Na Europa como um todo, né? Acho que, tipo, ter um padrão de renda ali, né? Lá não tem essa questão CLT fixo, toma por hora um valor. É por hora trabalhada, né? E às vezes tem contrato de 20 horas, contrato de 10 horas, contrato de X horas por cada empresa. E quanto mais trabalhar, mais você tem renda, né? Já tem essa filosofia. Não tem esse negócio, não trabalhei, não vou ganhar. Não existe, igual acontece bastante, infelizmente, aqui, né? Acho que na Europa como um todo, as rendas são bem próximas, sabe? Acho que quem veio de família com gerações antigas, né? Ou quem empreendeu, montou um negócio que conseguiu fazer algo diferente, ganhar acima da média, são os que têm mais imóveis, têm mais dinheiro, provavelmente. Mas em si, o nivelamento ali é bem, bem próximo. No Brasil, que é uma loucura. Às vezes a gente tem Não, clientes, é. por exemplo, que ganha R$ 100.000 por mês, como tem cliente que ganha R$ 1.000 por mês, sabe? Sim, é muito desigual. Então. E se a gente falar isso é injusto, também não dá para se dizer se é justo ou se é injusto, né? É É, o, é o que cada um entrega. O empresário exatamente. ganha E 100 mil tem a reais por mês. questão, quem correu atrás, quem não correu atrás, quem teve mais oportunidade, quem não teve, é muito complicado você jogar nesse sentido, né? Né? Como, por exemplo, o empresário, ele ganha 100 mil por mês, mas beleza, ele tem 500 pessoas que ele dá emprego, né? É, Então tem esse ponto. Mas o jovem que nasceu na periferia, tipo, ele não estudou e vai ter um emprego, vai ganhar pouco. Fala, cara, eu vim de periferia, eu corri atrás, eu fui estudar, me esforcei, tipo, tem que se coçar também, né? Se ficar só exatamente. reclamando, 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 não vai mudar nada, né? Sim, É o que o americano fala do brasileiro. O brasileiro tem um potencial gigantesco de ser a maior economia do mundo. Mas a cultura do brasileiro é uma cultura manipulada pela massa que é de reclamar. É de reclamar. exato. O do fulano é melhor. A do ciclano tem, eu não tenho. Mas, cara, arregaça a manga e vai atrás do seu, né? Acho que, Sim, tipo, essa cultura, né, de ir atrás, né, são poucos que tem, né? De, tipo, de parar de ser vítima, né? É culpa do governo, é culpa da Dilma, é culpa do Lula, é culpa do Bolsonaro, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe. Mas, cara, sim, é o que eu falo bastante. Se você nasceu pobre, a culpa não é sua. Mas se você morrer pobre, a culpa é sua. sim. É boa. É verdade. Isso é Boa. muito boa. Porque é você que toma Assuma a suas sua decisões do que você vai responsabilidade. fazer, vai correr atrás, Sim, né? exatamente. E É Alex, ver- hoje na sua equipe, você tem algum estrangeiro? Tem um rapaz só, que ele é da Sérvia, antigo Nossa, Iugoslávia. aham, Ele está no Brasil, vai, há bastante tempo já, está no Brasil acho que uns 5 anos, aham. né? Ele tem uma questão da língua, sei falar um pouco assim, diferente, mas ele Sim, tá aí, ele é gerente num restaurante, né? Ele é gerente num uhum. restaurante ali, é bem conhecido ao Meires, ali na Paulista, e trabalha com a gente também como part-time, né? Que a gente Que tem legal. tanto vaga integral quanto parcial, entendeu? Sim, Só Alex, ele que eu lembro de gringo, porque é muita gente, não conhece todo mundo, né? é, eu ia, Alex, eu imagino. ia entrar exatamente nesse ponto, né? Dentro das oportunidades que a W1 oferece, tanto o part-time quanto o. E aí, como hoje a gente sabe que existem vários níveis de liderança, né? No tradicional, a World One ela foge bastante desse tradicional, né? Tanto que o propósito é diferente. E Sim. dentro das empresas tem aquela
questão, né? Tem os níveis de liderança, o gerente a si mesmo, gerenciar pessoas, gerenciar grupos, gerenciar negócios, enfim. E dentro da Word tem aquela questão que às vezes o gerente de si mesmo, em pouco tempo ele passa a ser um gerente de grupos, e às vezes ele acaba passando um pouco desses níveis de liderança, passando por eles. Como que vocês estão trabalhando essa questão de, por exemplo, ele ter passado às vezes alguma etapa e você como líder está trabalhando com ele essa parte? Acho que não ficou muito claro, David. Fala de novo, por favor. Não captei. Sim, na liderança, no tradicional, existem vários níveis de liderança, né? Tem aquele líder que ele entra na empresa como um estagiário, né? Ele desenvolve as habilidades dele e ele é passado a ser um gerente de primeira linha. Então, ele passa a ter outras obrigações e ainda tem uma equipe para treinar. Se desenvolveu como gerente de primeira linha, ele vai para um segundo nível e assim subindo até ser um líder, um gerente de negócios, né? Um diretor de empresa. Então, a World One ela não passa mais por esses níveis, né? Mas a gente vê que tem muita gente que tem essa deficiência em, de repente, delegar algum tipo de função, né? Então, a World One, com vários treinamentos, ela trabalha com isso, né? Também, para passar isso pro... Se a gente olhar numa carreira tradicional, né? Você tem a sua tarefa ali de gerenciar e pronto, né? Você gerencia, acho que um projeto, gerencia uma operação e meio que é aquilo que você vai fazer, né? Na W1 aqui, a pessoa precisa ser multitasks, né? Porque ela, além de gerenciar projetos, processos, pessoas, ele tem que continuar gerenciando os seus clientes, entendeu? Então, o desafio é maior. Quando a pessoa consegue equilibrar esses desafios, essas tarefas, né? Automaticamente ela consegue entregar resultado e ir para um próximo nível, né? Tanto o nível de equipe quanto o nível de carreira, né? Então, acho que tem essa diferença de uma carreira tradicional para a nossa carreira. Não sei se eu respondi o que você perguntou, mas acho que tem uma certa diferença, né? Sim, tem essa diferença mesmo. Certo. É isso mesmo? Sim, Ficou claro, ficou, né? pessoal, era mais ou menos isso mesmo? Isso mesmo, David. Alex, a gente quer agradecer muito pela sua atenção, pela troca de experiências. Foi muito bacana para a gente, vai ajudar muito no trabalho e também na nossa Legal. parte profissional. Foi muito legal também conhecer sua história, muito Foi um motivadora, muito prazer. Você legal. acabou tocando Obrigada vários mesmo. pontos que a gente viu na matéria e tudo mais, assim, super naturalmente, né? Então, acabou... Você falava umas palavras-chave, assim, que a gente via que são pontos fundamentais mesmo de uma liderança, né? Então, sem querer, Sim, acho que deu certo, foi muito bom. Muito obrigada mesmo pela sua participação. sim. Eu acho que muito do que a gente vê na teoria, né? Na prática você precisa ter a vontade, né? Exato. Sim. Teoria, a gente tem muita teoria, mas se não tiver vontade de aplicar, de transformar, de fazer algo diferente, de ter resultado, você não vive aquilo que você pegou na teoria, né? É, Eu lembro de diversos, Exato. eu lembro de diversos conceitos na faculdade, né? Que eu acabei fazendo duas faculdades, de administração, de pessoas, de processo, de recursos humanos, de marketing, que, tipo, o trabalho na W1, ele exige que você desenvolva isso. Se você não desenvolver, você fica estagnado na carreira, né? Sim. Então, como, tipo, se você não tem limite de crescimento, aí se você desenvolver isso rápido, você cresce mais rápido, porque nem eu acabei desenvolvendo mais rápido que os colegas, que têm o mesmo tempo de casa que eu, por exemplo, porque eu consegui desenvolver isso, equilibrar e entregar resultado, né? Sim. sim. Acho que, mas é bem legal. O trabalho que vocês estão fazendo, né, aprendendo, colocando aí, conhecendo pessoas com experiência para validar, né, a teoria. Acho que Exato. E eu acho que tudo isso tem a ver mesmo com o propósito, né? Do seu propósito, aonde você queria chegar, né?
Eu Exato. vendo um pouco dessa questão de liderança, eu já falei, eu acho que ali não é o meu caminho, eu prefiro ficar para cá, né? Porque também não É, adianta você falar, eu quero chegar a tal cargo, mas não é o seu perfil, ou não é o que você vai. Enfim, tem que estar de acordo com o seu propósito também, né? Isso acho sim, que sim. vai bem de encontro com o que você falou também, da sua batalha, de correr atrás desde cedo, né? Muito É, legal. é muito importante saber onde você quer chegar, porque senão qualquer lugar serve. Exato. Qualquer E o caminho problema dá. é esse, né? O que a Mas nossa, inclusive a gente fala. Muita gente não sabe aonde quer chegar, não tem um objetivo, né? E E acho aí que é vai muito indo. cultural também, né? E os jovens hoje em dia têm essa questão, essa dúvida de não saber onde quer chegar, né? Aí fala assim, eu sei o que eu não quero, É, mas o que eu quero eu ainda não sei. sim. Você precisa decidir isso rápido, né? E viver, vivenciar a experiência, ir para cima, trabalhar, lógico, persistir, porque não é fácil. Se for abrir uma empresa, se for mudar de área, nada é fácil no começo, né? Mas se você sabe onde você quer chegar, colocou isso na cabeça, é só trabalhar duro, lutar, aprender com os erros, que uma hora você chega lá. Sim, Exatamente. com certeza. legal, Alex. Legal. É. Obrigado, Alex, obrigado. Obrigada, Alex. Foi um Me identifiquei prazer. bastante, foi muito inspirador aí também. Muito Agradeço bom. muito, muito, muito pelo seu tempo. Leandro vai mudar de área de novo. É. Não, Alex, isso não. Mas te agra- é legal, né, meu? Você vê situações assim onde te inspira, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre procuro me apegar a bons exemplos, né? Eu também venho de origem humilde, eu fiz ETEC na época que não era ETEC, né? Porque eu sou um pouquinho mais antigo aí de que os Ah, demais. Eu também fiz ETEC. Mas Ari, eu fiz ETEC quando não existia ETEC, né? Eu sou lá da Coab 2, Zona Leste de São Paulo, lá do Fundão. sei. E eu fiz na época da escola estadual, só que foi um curso técnico de contabilidade lá que a gente tinha. E para se ter uma ideia lá, como você falou da FATEC, quando eu entrei na faculdade para fazer ciências contábeis, eu fui começar a ver alguma coisa nova, diferente do que eu já tinha aprendido no meu ensino médio, no terceiro ano de faculdade. De tão forte que era, né? De tão É, importante que era o ensino, o FATEC, ETEC, enfim, de como era bastante. diferente. E como é bom ver porque o que eu tirei de lição, Alex? Você uniu o profissional que você é com a empresa que precisa desse profissional, né? Porque, Sim, por exemplo, se você estivesse dentro de um banco, você não seria esse profissional. Então você consegue exato. fazer essa união de o que eu quero com aonde eu posso ter o que eu quero, né? Sim, Então, eu acho que isso foi um aprendizado bem bacana aí que você trouxe, particularmente para mim, mas tenho certeza que agregou para todos aí. Com 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 certeza. 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 Foi muito bom. Alex, Obrigada, viu, eu Alex? quero te Prazer, agradecer prazer. também. Prazer foi É, nosso. Muito Se quiser me obrigada. seguir no Instagram lá, eu sempre posto algumas coisas para ajudar a galera no dia a dia também, Ah, né? vamos seguir, sim. Já vamos Educação seguir financeira é agora. uma coisa que tinha que ter na escola de base, né? Sim, Ah, com deveria, certeza. deveria. Ia Deve- ajudar muito a gente. Com é, certeza. Alex, Gente, obrigado. gratidão, obrigado. Obrigada, Sempre Alex. fui um grande admirador seu, né? Sempre gostei muito do seu estilo de trabalho, muito mesmo. Obrigado. Assim que a gente começou a trabalhar, a gente formou o grupo, logo veio teu nome na cabeça, entendeu? Antes Legal. até mesmo da W1 veio o nome do Alex na cabeça. Então, obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Isso aí. Obrigado a vocês. Bom trabalho. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada. Tudo de bom. Obrigadão. E aí, E gente? aí, pessoal? Foi muito O bom. Leandro saiu. O Leandro Ô, saiu. manda ele voltar. Fala para ele Ai, voltar. peraí. Deixa eu parar a gravação.